Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Esse é o canal Cinesemia e eu sou o Roberto Carlos. A Segunda Guerra Mundial causou mais transtornos ainda do que a Primeira. Foi a guerra mais letal e destrutiva da história, na qual morreram 100 milhões de pessoas, entre soldados e civis. Foi na Segunda Guerra Mundial que nós conhecemos o poder e a destruição sugerida pelo nazismo, principalmente. Também tivemos a bomba atômica e o Holocausto. Então, essas coisas fizeram da Segunda Guerra Mundial esse evento que colocou, de um lado, o eixo do mal, Alemanha, Itália e Japão, contra Inglaterra, França e Rússia. E depois também viria os Estados Unidos, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Então, praticamente todo mundo foi envolvido nessa guerra, uma guerra que ao seu final modificou drasticamente o mapa da Europa, que exigiu que os Estados Unidos ajudassem financeiramente com o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, e também, após o conflito, fosse criada a ONU para manter a paz mundial e impedir que um pesadelo como esse ressurgisse. Falar sobre isso, claro, em dois filmes, começando com Rosa de Esperança, de 1942. Kay Miniver é interpretada pela Greer Garson e Clem Miniver é interpretado por Walter Pidgeon. Ela é uma mulher que fica em casa depois que o marido parte para a guerra, o marido e o filho convocados para a guerra, e ela fica em casa junto com a filha, vivendo uma vida tranquila, uma vida abastada, num subúrbio de Londres. Porém, quando o terror se intensifica, o terror chega àquele bairro, levando toda a tranquilidade embora. O filme tem o mérito de ter sido lançado em 1942, ou seja, no auge da guerra. No auge porque é exatamente nesse ano que os Estados Unidos entram na guerra, depois de ter sido atacado pelo Japão, e o confronto ganha proporções inimagináveis, também a Batalha de Stalingrado, que determinou lá na Rússia as primeiras derrotas do exército alemão, mostrando para os demais que não era impossível vencer o inimigo. O nome do filme Rosa de Esperança tem a ver com a esperança que a senhora Miniver consegue despertar nas pessoas, que embora amedrontadas, não estão desamparadas, porque elas podem se apegar umas às outras para ajudarem a sobreviver. Então, esse filme mostra a união de pobres e ricos, homens e mulheres, crianças e velhos, enfim, pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais, em busca do único desejo, que é sobreviver. E além de sobreviver, durante a guerra, poderem ter algum tipo de alento e manter a esperança. Porque embora as pessoas estejam vivas, se perderem a esperança, pode-se dizer que elas se tornam almas desencontradas, espíritos perdidos no mundo. A Inglaterra sofreu mais do que todos os países, porque no auge da guerra foi ela que segurou, muito por conta do discurso do seu primeiro-ministro, Winston Churchill, praticamente sozinha, a Alemanha, impedindo que ela dominasse toda a Europa. Então, todos os códigos de guerra foram quebrados, na medida em que crianças, idosos, mulheres, civis foram afetados, na medida em que escolas, igrejas, hospitais foram destruídos. As pessoas não ficaram sem lutar, não desistiram, foram até o fim. Elas estavam defendendo não apenas a sua vida, mas também o seu estilo de vida. O outro filme é Patton, Herói ou Rebelde, de 1970. Nesse filme, o general George Patton é interpretado pelo maravilhoso George C. Scott, um general que era rigoroso com os seus comandados, implacável com os seus inimigos e reconhecido por todos como um estrategista brilhante. Foi esse personagem controverso que foi tematizado nesse filme, ganhador do Oscar,
ele era tão controverso que ele causava ao mesmo tempo e quase na mesma proporção admiração e aversão. Ou seja, ele é daquele tipo de pessoa que ou amam ou odeiam, não há meio termo. Ele é do tipo que desobedece ordens para seguir as suas convicções. Porém, como suas convicções levam a muitas vitórias para o lado dos Estados Unidos, então ele consegue ascender dentro da carreira militar, tornando-se um dos mais importantes líderes da Segunda Guerra Mundial dentro do campo de batalha. Nós podemos refletir sobre o subtítulo nacional do filme Herói ou Rebelde, porque ao mesmo tempo em que ele consegue muitas vitórias, ele também está sempre desobedecendo aos seus superiores. Num momento precioso do filme, os Estados Unidos querem estabelecer um acordo com a Rússia e ele teria que fazer um discurso, seria um discurso conciliatório, e no começo do discurso ele já descaracteriza tudo e manda os comunistas para o inferno. Ou seja, ele realmente odiava os comunistas e mesmo diante de toda a pressão política, ele separa a política da guerra, age como um soldado e não abre mão dos seus princípios. Então, esse combate, o combate da Segunda Guerra, fica em segundo plano, porque o que fica realmente em evidência são as idiosincrasias desse famoso personagem. Suas virtudes e as suas falhas de caráter são mostradas num estudo de personagem tão bem feito que mesmo a Segunda Guerra em sua magnitude, a despeito das imagens maravilhosas que são mostradas no filme, o que fica realmente evidenciado é o caráter do General Patton. Então, 2 filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: Rosa de Esperança, de 1942, uma mulher lutando avidamente para defender os seus filhos e a sua comunidade dos horrores da guerra, e Patton, Herói ou Rebelde, de 1970, mostrando um general que, afeito às suas convicções, desafia a todos e conduz os Estados Unidos a grandes vitórias e os aliados à vitória na Segunda Guerra Mundial. É isso aí, inscrevam-se, deem likes, nos vemos no próximo vídeo, até mais!